Uma função ela é composta quando a sua sentença ocupa a variável de uma outra função. Eu sou o professor Alexandre Sena e irei trabalhar hoje com vocês função inversa. É o seguinte, o objetivo de uma função inversa é criar funções a partir de outras. Uma função somente será inversa se for bijetora, isto é, os pares ordenados da função f deverão pertencer à função inversa. Esse símbolo aqui, ó, pessoal, menos 1, indica que eu estou pedindo a inversa dessa função, tá ok? Da seguinte maneira, y e x, ele pertence a uma função. Se eu quero a inversa dele, vamos trocar aqui, ó. No lugar do y passa a ser o x e no lugar do y passa a ser, aliás, no lugar do x passa a ser y, não é? E no lugar do y passa a ser x ou vice-versa. Ó aqui, ó, observando. Aqui o f é y e x, então a sua inversa será xy, tá ok? Vamos ver algum exemplo, mas antes, quero fazer algumas ressalvas aqui, ó. Observe que nessa função não é a inversa, tá, pessoal? A inversa é de baixo. Essa função aqui, ó, ela é uma função de A em B. Nós já sabemos que o B, ele é o contradomínio. Aqui, ó, contradomínio. Mas se eu quero a inversa dessa função, então o contradomínio passa a ser o domínio na inversa. Olha aqui, ó. Aqui é o contradomínio e na inversa o contradomínio passa a ser o domínio de uma função. Vamos trabalhar isso. Vamos fazer um exemplo aqui. Observe essa função. f de x é igual a x, 3x mais 2, determine a inversa desta função aqui, tá? Lembra que primeiro eu tenho que trocar, né? Quem é y passa a ser x e quem é x passa a ser y. Isso aí, pessoal, é nada mais nada menos do que uma regra prática, né? Para poder achar a inversa, ó, eu primeiro, ó, tenho que trocar o x por y, né? E y por x, né? Depois, só isolar o y e achamos a inversa. Então, vamos lá. Aqui, ó, pessoal, o f de x é y. Lembra disso? A aula de função conceitual. Ó, f de x é y, tá? Então, ó, observa. Se aqui é y, eu vou trocar ele por quem? Por x. E quem é x, eu vou trocar por quem? Por y. É a primeira regra aqui, ó. X por y e y por x, tá? Então, aqui é y, virou x. Aqui é x, virou y. Depois de fazer essa troca, a segunda parte é o quê? A segunda regra é o quê? É isolar o y, é deixar ele sozinho, certo? Então vamos lá. Olha aqui, ó, mais 2, eu vou passar para aqui, ó, atrás do x negativo, né? Vai ficar assim, ó. Mais 2, ele passa o quê? Menos 2, não é isso? Agora, para isolar o y, eu tenho que tirar esse 3 aqui, ó. Como ele está multiplicando, pessoal, ele passa o quê? Dividindo. Então, vai ficar assim, ó. X menos 2 dividido por 3. Então, acabamos de achar a inversa da função de 3x mais 2. É essa aqui, ó, pessoal. Viu como era bem simples? Vamos fazer aqui mais outro exemplo, tá? Aliás, vamos provar isso com diagrama. Vamos ver se realmente a gente acertou, se realmente existe essa inversa, tá? Olha ela aqui, ó. f de x é 3x mais 2 e aqui é a nossa resposta, tá? Que é a nossa inversa. Então, vamos lá. Primeiro eu vou representar diagramas aqui no meio, tá, pessoal? Olha aqui, diagrama de A, diagrama de B. Eu vou fazer primeiro a ligação do f de x igual a 3x mais 2, ou seja, ele vai sair de A para B, tá certo? Desta forma aqui, ó, de A para B. Eu vou aqui, ó, vou colocar alguns valores. Eu botei o valor 2 e 5, tá? Esse 2 fica aqui no x, ó, pessoal. Vamos lá. Aqui, ó. Lembre que aqui é o domínio, é tudo de x, né? Então, vou botar esse 2 aqui. Vai ficar 3 vezes 2 mais 2, ou seja, 3 vezes 2 dá 6. Com mais 2 é o quê? 8. Então, eu vou ligar esse 2 com o 8 para cá, ó. Tá vendo? A mesma coisa eu vou fazer com 5, ó, pessoal. No lugar do x aqui, ó, é o 5. Então, 3 vezes 5 dá 15. Com mais 2 dá 17, então eu vou ligar o 5 com 17. Observe que esse diagrama, isso que a gente fez agora, é a função de f de x igual a 3x mais 2. Agora vamos fazer a inversa. A inversa, pessoal, veja que ele saiu do 2 para o 8, do 5 para o 8. A inversa é o contrário, ó. É do 17 para o 5, do 8 para o 2. Vamos ver se isso é verdade, tá?
Lembra que para esse x, aqui é o contradomínio, tá certo? Para a inversa, aqui é o domínio, não é isso? Então, quem vai para o x é o 8. Olha aqui, ó, x agora é 8, sentido contrário. Lembra que aqui eu usei o 2 e o 5. Se eu inverter, eu vou usar o 8 e o 17. Então, vamos lá. 8 menos 2 dá 6, que dividido por 3 aqui dá 2, ó. Então, eu vou ligar este 2 aqui, ó, com, aliás, esse 8 com quem? Com 8, né? Ó, bateu, ó. Deu certinho, tá vendo? Vamos fazer com 15, no caso, com 15 não, com 17. Vamos lá, 17. Então, se eu botar o 17 aqui, 17 menos 2, eu passo a ter 15 dividido por 3, eu tenho o quê? 5. Então, pessoal, está provado, né, que essa inversa aqui, ela é verdadeira, né? Ó, quando o 2 ele é 8, na inversa o 8 é 2, tá vendo? Aqui, ó, na função de x, quando ele é 17, na inversa ele é 5. Então, provamos que nosso cálculo anterior, que foi determinado essa inversa, ela é verdadeira. Vamos ver aqui mais outro exemplo. Lembre que a regra prática é pega x, troca por y, e y troca por x, né? Vamos lá. Então, ó, aqui está a pergunta, f de x igual a x ao quadrado menos 2, e ele quer a inversa dessa função. Lembrando, aqui é o que mesmo? Y. Então, vou trocar por x. Aqui é o x, vira y. Aqui, ó. Aqui é o y, virou x, e o x virou y, certo? A segunda regra é isolar y, tá ok, pessoal? Então, tem que deixar esse y aqui sozinho. Vou pegar esse menos 2 aqui, ó. Vou pôr ele aqui atrás, ó. Lembre que eu vou trocar o sinal, né? Então, vai ficar, ó, ele é menos 2, passa mais 2 para cá, né? Então, vai ficar x mais 2, percebeu? Ó, pessoal, eu tenho que tirar esse expoente aqui, ó. Esse expoente é raiz quadrada dos valores que estão lá fora, né? Então, ó, agora lembre, como aqui o expoente é 2, faltou aqui. Aqui é mais ou menos raiz quadrada de x mais 2, tá ok? Então, aqui, ó, tá faltando mais ou menos aqui. Não esqueça, se você for tirar o expoente 2, ele vira raiz quadrada, mas na frente do valor tem que ter um mais ou menos, porque se trata de um quadrático aqui, né? Então, a resposta para a inversa desta função de x ao quadrado menos 2 é o x mais 2 na raiz quadrada. Percebeu que é fácil? Pega o y, troca por x, e pega o x, troca por y, depois vai procurar o y isolando, né? Vamos para mais um exemplo aqui. Terceiro exemplo, um vestibular, tá, pessoal? Como é que cai cena no vestibular? Vamos lá, vamos ver como é que faz. Olha o que ele diz. Se a função real f é definida por f de x igual a 1 dividido por x mais 1 para todo x maior que 0, então a inversa do f de x é... Opa, ele só quer a inversa. Então, y vira x, x vira y, isora o y, acabou a conta, né? Vamos lá, vamos fazer. Olha ele aqui, ó, 1 sobre x mais 1. Esse y aqui, ó, vai virar x. E esse x aqui, ó, vai virar y, né? Primeira ordem prática. Agora, o que é que eu vou fazer, pessoal? Ó, vou pegar esse denominador aqui, ó, y mais 1, vou passar para aqui, ó, multiplicando o x, tá? Lembra do meio pelos extremos, pessoal, cruzado aqui, ó? Vou pegar esse e vou multiplicar o x, vai ficar assim, ó. Pegar y mais 1 vezes o x. Ou ele aqui, ó, tá? Só fiz armado, não fiz o produto, tá certo? Como eu quero esse y, eu vou me livrar desse x. Como, Seninha, você vai se livrar desse x? Ele não está multiplicando, pessoal? Então, ele vai passar o quê? Dividindo, né? Aí fica sozinho, ó, x mais 1 igual a 1 sobre quem? X, né? Tá aqui, ó. Peguei o x, botei lá para fora, certo? Agora, como eu quero só o y, vou pegar esse mais 1, vou botar ele para cá, ó, negativo, né? Ó, aqui, ó, 1 sobre x menos 1, não é isso? Ó, pessoal, acabamos de achar a inversa. Aí você diz, Sena, não tem aqui, ó, Sena, não tem na alternativa. Tem, pessoal. Olha para esse 1 sobre x. Se eu inverter isso aqui, ou seja, o x for para cima, o expoente 1 dele aqui, ó, que é positivo, ele fica negativo. Então, ele vai ficar assim, ó, x elevado a menos 1, tá certo? Menos 1. Qual é a letra mesmo, pessoal? Aqui, ó. Cadê? Letra C, não é? Então, tá aí uma questãozinha de vestibular, bem simples, não é? Usando aí
a ordem, né, a ordem prática, né, de que trocar o x pelo y pelo x, ok? E depois isolar o y. Vamos agora no gráfico, tá certo? Olha o que o gráfico diz aqui, ó, a teoria do gráfico. O gráfico de determinada função e de sua inversa é representada por simetria ou em relação à reta, onde y é igual a x e x é igual a y, tá? Pessoal, é o seguinte, observe esse gráfico, ó. Tá vendo aqui, ó? Vamos supor que aqui seja 2 centímetros, tá certo? Então, isso é o eixo de y, tá? Para o eixo de x também tem que ser 2 centímetros, né? Então, perceba aqui, ó, o valor que está aqui no y é o mesmo valor que vai estar no x, ele não é simétrico, não é? A mesma coisa aqui, ó, o mesmo valor aqui, ó, do y inicial aqui é o mesmo no x, digamos que aqui fosse 8, então aqui também é 8, né? Vamos supor que aqui é 3, então aqui também é 3, não é? E observe a simetria aqui, ó, observe, esse desenho azul, né, ele é simétrico ao verde, ou seja, ele, se você botar um espelho de frente do azul, o seu reflexo é o próprio azul, porém verde, entendeu? Mas vamos ver isso na prática, tá? Aqui, no exemplo, vamos ver no exemplo. Construa o gráfico da função inversa de f de x igual a x mais 1. Em primeiro lugar, pessoal, ele falou função inversa. Então, eu vou ter que primeiro construir o gráfico desta função, depois construir o gráfico da função inversa, tá certo? Então, vamos lá. Tá aqui, né, no cartesiano, vamos primeiro achar isso aqui. Lembre que eu ensinei a vocês... Opa, voltando. Lembre que eu ensinei a vocês que, para poder achar um gráfico de uma função afim, que isso aqui é uma função afim, eu tenho que igualar tudo isso aqui a zero, né? Tá aqui, ó, e procurar o valor de x, lembra disso? Então, o mais 1, ele passa para fora, né? Vai ficar x igual a menos 1, ok? Depois de você achar o x, aí você vai para o gráfico, tá bem? Então, como é que eu marco o gráfico? Primeiro eu vou para a constante. Por que, Sena? Porque a constante é o ponto que toca y. Então, a constante aqui, ó, na pergunta é mais 1. Então, eu vou marcar aqui o mais 1 no y, aqui, ó. Olha ele aqui, ó, bolinha azul aqui, ó, tá certo? E depois eu vou marcar o menos 1 no x, aqui, ó, tá certo? E fazer a ligação do gráfico, tá? Acabei de achar o gráfico de f de x, mas a minha pergunta é o gráfico da inversa, tá certo? Então vamos lá. Vamos achar a inversa disso, tá? Lembra que aqui é y virou x e x virou y, não é isso? Tá aqui, ó. Vou pegar esse mais 1, vou passar para aqui, atrás do x, né? Vai ficar x menos y. Aliás, x menos 1. Olha ele aqui, ó. Mais 1, passei para cá. Se ele é positivo, ele passa negativo. Concorda? Então, ó, x menos 1 é o y. Acabei de achar a minha inversa, tá certo? Então, achei a minha inversa. Lembra que isso aqui é uma função afim. Tem que fazer a mesma coisa daqui, ó. Igualar a zero para achar o x, tá? Então, vamos lá. Igualando agora a minha função inversa a zero. Aqui, ó. Passar o menos 1 para fora, ele fica positivo, né? Lembra, depois que achar o x, vamos construir o gráfico. Primeiro, eu tenho que ver qual é a constante na pergunta, né? A constante é menos 1. Então, vou marcar esse menos 1 aonde? Aqui, ó, no y, né? Ou ele marcado aqui de verde. E depois o 1 no x, aqui, ó. Tá vendo? Ligando, acabei de achar a minha função inversa, tá vendo, pessoal? Aí terminou. Lembra que ele é simétrico, ó, aqui é imaginária. Traçando a imaginária, isso aqui é como se fosse um espelho, né? Então, aqui está o azul, o oposto dele, o simétrico dele é o verde, né? Então, isso aqui é o gráfico da função inversa. Aí você diz, Sena, eu sempre vou precisar fazer esse cálculo. É o seguinte, pessoal. Eu gosto primeiro, ó, eu aconselho você fazer o gráfico só da função. E depois usar a simetria. Lembra que o valor que está em y é o mesmo que está em x, tá bom? Vamos fazer aqui só um outro gráfico, só usando o f de x, sem precisar achar a inversa. Nesta aqui, ó, construa o gráfico da função inversa de f de x igual a 2x mais 2. Vamos lá para o plano cartesiano. Vamos aqui procurar, né? Igualar isso aqui a zero. 2x, pegar esse mais 2, vou passar ele para fora, vai ficar negativo, né? Menos 2 dividido por 2 vai dar o quê? Menos 1. Depois de achar x, vamos construir o gráfico. Como é que se constrói mesmo? Pegar aqui na pergunta a constante, que é o y, o mais 2 e marcar ele. Ou ele aqui, ó, mais 2. O x é menos 1, ou ele aqui, ó.
Construir o gráfico, pronto. Lembra que no exemplo anterior, eu fiz a inversa, depois fui procurar o x? Não vou fazer isso aqui, vou fazer de maneira rápida. Olha o que eu vou fazer aqui, ó. Presta atenção, pessoal. Ó, se aqui o y é 2, então eu vou ligar aqui com esse 2 aqui, ó. Lembra da teoria? Primeiro eu vou fazer o eixo, né? O eixo ele passa aqui pelo zero, né? Agora lembra que a função inversa, se o y aqui é 2, ó, ligando com o 2 do x, aqui, ó. Lembra que aqui é 2 e 2 na simetria? Tem que ter o mesmo valor? Então, se aqui é 2, no x é 2, né? Olha aqui a armação da bolinha. Olha essa bolinha aqui, ó, pessoal. Tá vendo onde ele tá? Aqui, ó, no 2. É sempre na inversa, tá? Agora, vamos aqui, ó. Se o x é menos 1, o y é menos 1. Olha ele aqui, ó. Tá vendo? Lembra? 2, o x é y e o y é x. Lembra disso? Então, se aqui o y é 2, o x é 2, tá? Se o x é menos 1, o y é menos 1, tá? Vamos construir o gráfico. Olha aqui, ó, o gráfico da função inversa. Simetria, pessoal. Ó, aqui, ó, é o eixo da simetria e ele é o oposto. O verde é o oposto aqui do azul, né? Então, construímos aí um gráfico de função inversa sem precisar da função inversa, né? Só usando a parte teórica de gráfico. Agora vamos fazer aqui uma questão que tem um gráfico da FATEC, né? Ele diz o seguinte: parte do gráfico de uma função real f do primeiro grau, ou seja, uma função afim, está representada na figura a seguir. Sendo g a função real definida por g de x igual a x ao cubo mais x, o valor da inversa de g de 1 é... Então, vamos lá. Veja bem. Primeiro, pessoal, tem que descobrir quem é esse g de 1 aqui, ó, tá? Porque o valor dele, o resultado dele, vai ser colocado no x da inversa, tá? Aqui está uma mistura de função composta, tá, pessoal? Para entender melhor, volta lá no vídeo 10, passa um pente fino da função composta para depois voltar a fazer essa segunda questão. Então, primeiro vamos fazer o g de 1, tá? Vamos fazer ele separado. Aqui, a fórmula é essa. E quem vai ser esse x aqui, esse x? Esse 1 aqui, ó, tá? Vai ficar na fórmula do g. Vamos lá. 1 ao cubo mais 1. Sendo que 1 ao cubo é 1. Com mais 1 vai dar 2. Acabei de achar aqui o g de 1 é 2. Tá certo, pessoal? Ou ele aqui, ó, o g de 1 é 2. Sendo que esse 2 agora, ele vai ser colocado no f, na inversa do f. Mas eu não tenho, Sena, a fórmula do f. Eita, realmente não tem. Então, teremos que usar este gráfico aqui. Lembra que ele falou que era uma função do primeiro grau? A função do primeiro grau é esse aqui, ó, ax mais b. Então, vou usar esse gráfico para achar esse a e esse b aqui. Sendo que esse b, pessoal, é a constante. É aquele ponto que o gráfico toca o eixo de y. No caso, é esse 3 aqui, ó. Isso já é o b, tá? Que é o par ordenado 0 e 3, tá? Então, esse ponto que tocou y é esse b aqui, ó, tá certo? Eu agora vou procurar o a. Já que eu já usei esse 3, agora eu vou usar esse 2 aqui, ó, par ordenado 2 e 0, concorda? Então, vamos lá. Quem é o x aqui? 2. Então, a vezes 2, pessoal, vai dar 2a mais b. Mais b é o 3, lembra? Então, vai ficar 2a mais b igual a quem, Sena? Ao 0, que está aqui, ó, tá? Então, repetindo. Quem é o x? 2. Quem é o b? 3. Quem é a igualdade? O y, o 0. Porque isso aqui não é o y, aqui é 0. Então ficou 2a mais 3 igual a 0. Vou pegar agora esse mais 3 e passar lá para fora. Ele passa negativo, certo? Esse 2 está multiplicando a, ele passa lá para debaixo, aqui, para o denominador do menos 3 dividindo, né? Aqui, ó. Então eu achei o a, achei o b. Agora eu já tenho a fórmula de x, do f de x. Ou ele aqui, ó. Quem é o f de x? Não é ax mais b? Quem é esse a aqui? Menos 3 sobre 2. Quem é o b? 3. Pronto, acabei de achar a fórmula do f. Mas aí é que tá. Ele não quer isso aqui, ele quer a inversa desta aqui. Eita, é cansativa essa, vamos embora. Então, vou pegar ela agora e vou fazer a sua inversa. Lembra que o y virou x e o x virou y, né? Tá aqui, ó. Vou passar esse mais 3 para aqui, ó, para o primeiro membro, vai ficar x menos 3, né? Aqui, ó. Cadê aqui?
Aliás, eu vou pegar logo esse aqui, né? Ele está negativo, passei ele para dentro e o x para fora. Menos 3 sobre 2 de y, ele passa positivo. E o x que é positivo, ele passa negativo, certo? Agora, pessoal, tá vendo que esse 2 aqui tá dividindo o y? Vou passar ele para cá, ó, multiplicando, ou seja, 2 vezes 3 dá 6, 2 vezes x dá 2x, né? Então vai ficar 3y igual a 2 vezes 3, 6, 2 vezes menos x, menos 2x. Aí você diz, Sena, e esse 3? Passa dividindo. Então, y é igual a 6 menos 2x sobre 3. Acabamos de achar a inversa, certo? Então, no lugar desse x aqui, ó, pessoal, eu vou colocar o resultado do g de 1, que é o 2. Vamos lá. Aqui a fórmula da inversa que a gente achou, né? Esse x aqui é 2, né? Então, vai ficar 6 menos 2 vezes 2 sobre 3. Sendo que aqui é 4, né? Tirando aqui do 6, vai ficar 2. Então, a resposta é 2/3. É a nossa letra D. Então, uma questãozinha aí da FATEC, utilizando função composta com função inversa, tá bom, pessoal? Vamos agora para a SPM, né? O vestibularzinho de novo. Olha o que ele está falando. Seja f de x igual a 2x mais 1, uma função definida para x maior que zero, valor, e seja f de menos, ou seja, e seja a inversa, né, da função de x, a sua inversa. Qual é a solução da equação f de x igual à sua inversa, né? Então, pessoal, é o seguinte. Eu vou pegar esta fórmula aqui, que é esta, e vou dizer que ela é igual à inversa, tá? Sendo que eu não tenho a inversa, eu vou ter que procurar primeiro a inversa dela, né? Então, vamos lá. Pegar essa daqui e achar a inversa para depois a gente fazer a igualdade. Então, lembre, y vira x, x vira y, tá certo? Então, vamos lá. Isolar o y, segunda parte da regra prática. Vou pegar esse mais 1 e passar para cá, ele vai ficar x menos 1, certo? Aqui, ó. Esse 2 vou passar dividindo, vai ficar x menos 1 dividido por 2. Acabei de achar a minha inversa. Então, vamos lá. F de x, quem é mesmo, pessoal? 2x mais 1. Igual a quem? A inversa. E quem é a inversa? X menos 1 sobre 2. Tá aqui armado, tá certo? Lembra, eu vou ter que tirar essa fração daqui, tá? Então, vou pegar esse 2, ó, pessoal. Vou passar para aqui, ó, multiplicando 1 e multiplicando 2x. Vai ficar assim, ó. 2 vezes 2, 4x, né? 2 vezes 1, 2. Igual a quem? X menos 1. Eliminei a fração. Então, vamos agora fazer o seguinte. Pegar esse x aqui, colocar para cá e esse mais 2 colocar para lá, né? Então, vamos lá. 4x já está aqui, mais x vai menos x, e esse mais 2 passa a menos 2, tá aqui, ó. Se eu tenho 4x, tirei 1, fiquei com 3x, certo? Menos 1, menos 2, eu vou ter menos 3. Agora, se eu pegar esse menos 3 e dividir por 3, vai dar o quê? Menos 1, tá certo? Que é a resposta B, né, pessoal? Aqui, ó, é o B, né? Então, recapitulando, foi o que eu fiz. Peguei essa função, achei a sua inversa, que é x menos 1 sobre 2. Depois fui para a pergunta. Peguei a fórmula do f de x, que é 2x mais 1, igual à inversa, que é essa que a gente achou aqui, ó, x menos 1 sobre 2. Aí aqui resolvi a função, tá ok? Então, fizemos aí a terceira atividade, né, pessoal? Então é isso aí, pessoal. Vimos agora a definição do que é uma função inversa, né? Vimos no gráfico, não é isso? Que ele é simétrico, né? A sua inversa é simétrica à sua função, né? Vimos aí alguns exemplos, vimos também 3 atividadezinhas de vestibular, tá certo? Como eu sempre faço no final da aula, uma revisão, né? Então vamos lá, revisa aí, Seninha. Então a nossa revisão é o seguinte, é sobre função, praticamente aí que é função composta, né? Então vamos lá. A função f é definida por f de x igual a 1 mais x ao quadrado, é uma função bijetora. Se os conjuntos que representam o domínio df e a imagem, que no caso é o IMF, né, ele quer saber o domínio e quer saber quem é a imagem aí, tá, pessoal? Então, não é, como eu tinha falado, ele é uma função composta, não. O que ele quer saber aí é o seu domínio, a sua imagem utilizando a bijetora, a função bijetora. Então é o seguinte, pessoal, vamos fazer aqui, não é, o nosso plano cartesiano, é o seguinte, percebeu que o x está ao quadrado?
Então ele é uma função segundo grau, ele é uma função, né, que tem uma parábola, não é? Agora perceba, ele é positivo aqui, ó, o x ao quadrado. Então se ele é positivo, a parábola é para cima, tá certo? Ele é assim, para cima. E outra, que vocês viram isso lá no 9º ano, né? Perceba aqui que eu não tenho o B, né? Eu só tenho A e C. Quando isso acontece, pessoal, não ter o B, não é porque a sua parábola, ele vai tocar justamente, ele vai fazer a curva, o seu vértice, ele passa justamente na sua constante. Quem é a sua constante aqui é 1, tá? Então tá aqui, ó, 1 significa dizer que a parábola dele vem por aqui, ó, passa no 1 e faz a curva, ele volta, né? Então, ó, ele fica dessa forma, tá certo? Então, recapitulando, ele é do segundo grau, se é do segundo grau, ele é uma parábola. Por que ele é para cima mesmo? Porque o x ao quadrado é positivo. Porque ele fez a curva justamente no 1, porque eu não tenho aqui o B, só tenho A e C. Quando isso acontece, não é, o seu vértice aqui, não é, ele muda a sua posição na sua constante, e quem é a constante é o 1, tá certo? Então vamos lá, vamos estudar agora. Observe que eu tenho aqui algumas alternativas, tá certo? O que ele está dizendo aqui é o seguinte, para que ele seja bijetura, pessoal, o gráfico, quando você passa uma paralela ao eixo de x, tem que tocar em um ponto só, concorda? Então vamos lá. Se eu passar paralelas aqui, o que é que eu vou ter? Eu vou ter um toque aqui, outro aqui. 2, né? Um aqui, outro aqui. 2, né? Outro aqui, 2. Não pode. Só pode tocar uma vez para que ele seja bijetora. Então iremos fazer uma análise só dessa parte aqui deste gráfico e deste gráfico aqui, separado, tá? Eu vou logo aqui para o lado positivo, tá certo? Nesse ponto, esse ponto e esse ponto. Aqui, ó. Tracei, né, uma paralela ao eixo de y, então aqui está os pontos, tá certo? Estou analisando daqui, ó, subindo, né? Então o que eu percebi? Subindo, o meu domínio vai ser do 0 em diante, ó. Ou seja, vai ser todos os reais, né? Vai ser 0, fechado aí no 0, e infinito positivo, é o meu domínio. Vamos analisar aqui na alternativa. Ele está dizendo que o meu domínio aqui é R. Não é. Domínio teria que ser tudo, tá? Ele está dizendo aqui que é infinito negativo. Teria que ser para cá. Já não é também. Aqui, real, também já não é. Mas aqui a letra D e a letra E são iguais. É do 0 infinito positivo. Então já bateu, né? Então provavelmente deve ser a D ou a E. Vamos estudar agora a imagem que parte do 1 subindo. Ou seja, ele é fechado no 1 infinito positivo. Ó. Fechado no 1 e infinito positivo é aqui, ó, fechado no 1 e infinito no positivo. Então a nossa resposta é a letra E. Questãozinha muito boa, né? Sensacional. Vamos ver agora a penúltima questão da nossa aula, que é uma, né, função composta. Ó, aqui, ó. Sejam f de x igual a 2x menos 9 e g de x igual a x ao quadrado mais 5 mais 3. A soma dos valores absolutos das raízes da equação f de g de x é igual a g de x. Então é o seguinte, pessoal, muito fácil, tá? Isso aqui é da FUVEST, mas é uma questão super fácil. Olha o que eu vou fazer. Tá vendo o g de x aqui, ó? Esse g de x, pessoal, eu vou pegar a fórmula do g de x e vou botar no x deste f. Ou seja, eu vou pegar tudo isso aqui e vou colocar neste x aqui do f, tá? Olha aqui, ó. Vai ficar 2 vezes x ao quadrado mais 5x mais 3, tá aqui, e menos o 9, que é a constante do f de x, tá certo? É igual a quem? Ao g de x. E quem é o g de x? X ao quadrado mais 5x mais 3, tá ok? Vamos agora resolver. 2 vezes x ao quadrado dá 2x ao quadrado. 2 vezes 5 dá 10, vai ficar 10x. 2 vezes 3 dá 6, ok? Repete o menos 9. Repete também o igual x ao quadrado mais 5x mais 3 aqui, ok? Vou pegar as variáveis, né, o x ao quadrado e o mais 5x, pôr aqui para dentro. Então vamos lá. Vai ficar x ao quadrado, esse mais x ao quadrado, ele passa menos x ao quadrado. Lembra? Troca de sinal quando muda a posição. O mais 10 ele permanece aqui, tá? O mais 5 ele entra, menos 5x, ok? Agora eu vou pegar esse menos 9, vou pôr para fora positivo, e o mais 6 vou pôr para fora também, agora negativo. Então vai ficar assim, o 3 já está aqui, mais 6 ele passa menos 6, menos 9 ele passa mais 9. Então eu botei as variáveis para o primeiro membro e as constantes para o segundo. Separei letra para um lado, número que não tem letra
para outro lado, tá certo? Então vamos lá, ver os semelhantes. Eu tenho aqui, ó, pessoal, 2x² menos x². Se eu tenho 2, perdi 1, fiquei só com x², concorda? Tá aqui, ó. Agora olhe para cá, mais 10x menos 5, eu tenho 10, perdi 5, fiquei com 5, 5x, ok? Agora vamos para aqui, ó, 9, perdeu 6, fiquei com 3, né? Com mais 3 dá o quê? 6. O que foi que eu percebi aqui, pessoal? Que é uma equação do segundo grau, né? Se é do segundo grau, o segundo membro tem que ser 0. Então, vou pegar esse 6, né, e vou entrar com ele aqui, ó, para o primeiro membro, tá? Ele vai ficar aqui, ó, x² mais 5x, ele é positivo, entrou negativo. Uma equação do segundo grau. O que é que acontece com a equação do segundo grau, pessoal? Bhaskara, não é isso? Para achar, eu vou fazer separado, tá? Não vou fazer direto. Primeiro eu vou achar o discriminante, que é o delta, tá ok? Ou ele aqui. Lembra da fórmula dele? B² menos 4 vezes A vezes C, certo? Aí você diz, né? Quem é o B? É esse aqui, ó, que está do lado do x elevado a 1. No caso, o B, né? 5, ó. Esse 5 aqui é o B. B é o 5. X é 1. Ou seja, é um número que está ao lado do x elevado a 1, tá certo? Aí você pergunta, né? Quem é o A? É esse que está aqui na frente do x elevado a 2. Aí você pergunta, mas não tem ninguém? Tem, é 1. Quando não tem ninguém, é 1. Aí você diz, quem é C? O que sobrou? Menos 6. Então vamos lá. B é 5, vai ficar 5², né? Repete o menos 4 que é da fórmula. O A é o 1 que está aqui. O C é o menos 6, está aqui. Vamos fazer o cálculo. Menos 4 vezes menos 6, pessoal, menos com menos dá mais, né? 4 vezes 6 dá o quê? 24, Sena. Com mais 25 daqui, ó, porque 5² é 25, concorda? Então, 24 daqui com 25 dá o que mesmo, Seninha? 49. Acabei de achar o discriminante, ok? Vamos agora procurar as raízes. Qual é a fórmula da raiz mesmo da equação do segundo grau? Menos b mais ou menos a raiz quadrada do delta, que é esse 49 aqui, sobre o dobro de a, ok? Vamos lá, vamos substituir. Ó, esse b é 5 aqui, ó, certo? Então, no lugar do b eu botei o 5, certo? Mais ou menos, quem é esse delta aqui? O 49 está aqui, ó. E 2 vezes a, quem é o a? 1. Então, 2 vezes 1 dá 2, certo? Vamos separar agora aqui, ó. Repete o menos 5, mais ou menos, com a raiz quadrada de 49, pessoal, 7. Dividido por quem? Por 2. Vamos separar o positivo, tá? Olha o que eu vou ter aqui, ó. 7 menos 5 dá o quê, pessoal? Dá 2. Que se eu dividir por 2 dá o quê? 1. Tá? Então, de novo, ó. 7 menos 5 dá o quê? 2. Dividido com 2 dá 1. Agora vamos fazer o negativo. Menos 5 menos 7 dá o quê, pessoal? Menos 12. Dividido por 2 dá o quê? Menos 6. A pergunta dele, qual é o valor absoluto? Ou seja, qual é a soma dos seus módulos, tá certo, pessoal? Então, eu vou pegar esse aqui, botar no módulo, botar isso no módulo e somar. Olha ele aqui, ó. O módulo de 1 somado com o módulo de menos 6. Lembra, toda vez que ele falar valor absoluto é para colocar no módulo, tá? E por que é mais, Sena? Porque ele está dizendo a soma é mais, é sinal de mais. Então, vamos lá. O módulo de 1 mais o módulo de menos 6. O módulo de 1, pessoal, é 1. Na verdade, o módulo de qualquer número é o próprio número positivo, tá? Então, mais 1 aqui, o módulo dele é mais 1. Menos 6, o módulo dele é mais 6. Somando 1 mais 6 dá 7, não é isso, pessoal? Qual é a alternativa aqui? Letra D. Então, fizemos aí uma questãozinha que envolve função composta, não é? No vestibular da FUVEST de 2011. Vamos agora para a última questão da nossa videoaula. Uma questão de vestibular novamente da PUC, né? Então ele diz assim, considere f de x igual a x² menos 1 sobre x menos 2 e g de x igual a x menos 1. Aí ele pergunta aqui, ó, pessoal, calcule o f de g de x para x igual a 4, ou seja, aqui esse x é 4, né, pessoal? Aqui, ó, quem é esse x aqui que está aqui? É esse aqui, ó, ele falou x é 4, então o f de g de x é a mesma coisa do f de g de 4, concorda? Então eu vou fazer o seguinte, primeiro eu vou procurar o g de 4, porque eu já tenho a fórmula dele aqui, ó, aqui vai ser 4 no x. Então, ó, vamos procurar o g de 4 primeiro. Então, o g de 4 está aqui, ó, x é 4, 4 mais 1, 3. Então, o g de 4, pessoal, é 3, tá certo? Então, o que é que podemos dizer? Que o f de g de x é igual ao f de 3, porque o g de x é quem? 3, tá certo?
Agora eu vou pegar esse 3 aqui, ó, pessoal, eu vou jogar no x do f. Aqui, ó, 3 aqui, 3 aqui. Vamos lá. Ó, aqui a formulazinha, esse 3 é o x, x aqui, x aqui. Vamos lá. X ao quadrado menos 1 vai ficar, né? No caso, 3 ao quadrado menos 1, tá aqui. No x é o 3, 3 menos 2. Vamos fazer o cálculo agora. 3 ao quadrado dá 9, né? Menos 1, tá aqui. 3 menos 2, eu repeti ele aqui. 9 menos 1 dá 8, não é? E 8 dividido por quem? Porque aqui embaixo, pessoal, no denominador, 3 menos 2 é 1. Como aqui é 8, 8 dividido por 1 dá 8, né? Então, o que foi que eu percebi? Que a fórmula o valor de f de g de x é o próprio 8 aqui, ó, tá? Então, f de g de x é igual a f de 3, que é quem, pessoal? 8. Justamente a alternativa B de bola, né? Então, é isso aí, pessoal. Vimos agora, vimos hoje o vídeo de função inversa, tá certo? Os próximos vídeos serão apenas de exercícios, tá certo? A parte de função, de conceitual, nós estamos encerrando, tá certo? Teremos aí agora revisão, tá certo? Mais 2 ou 3 vídeos só de exercício de tudo que a gente aprendeu até agora, tá certo? Então, para encerrar, não esqueça de se inscrever, pessoal, para dar uma força ao nosso canal, tá certo? Para aumentar mais aí a quantidade de pessoas que estão vendo o nosso trabalho, tá certo? E também de dar um likezinho, tá ok? Para dar uma força aí ao nosso trabalho. Então, até a próxima aula.